Olá, turminha do nono C, sou a professora Yara da disciplina de Ciências do Colégio Serimar. E hoje a gente vai dar início ao capítulo 4, Evolução, da origem da vida às espécies atuais. Então, esse conceito a gente já vem trabalhado em sala de aula nos capítulos anteriores, e eu sempre estou falando com vocês sobre o processo de evolução. Então, o processo de evolução é pelo qual os seres vivos se diversificam ao longo do tempo, dando origem às espécies atuais ou já extintas, sendo consequência da adaptação destes ao meio ambiente onde vivemos. Então, evolução é pelo qual todos os seres vivos, eles acabam sofrendo algumas adaptações através do meio ambiente ou sofrendo algum tipo de mudança cromossômica ou genética, que é o que vamos trabalhar ao decorrer da aula. Bom, a teoria sintética da evolução. Quando a gente fala sobre evolução, lembramos logo de quem, O pai da evolução, Charles Darwin. Lembra dele? Seleção natural? A seleção natural promovida por Charles Darwin é o que a ciência trabalha até hoje, Então, foi importante os seus estudos para a gente chegar a muitos conceitos que trabalhamos hoje. Então, a seleção natural, lembra aquela frase que eu sempre trabalhei com vocês, sempre estou falando? Não é o mais forte que sobrevive, e sim o melhor adaptado. Então, o que acontece? A mudança, que os organismos vão tendo ao decorrer do meio ambiente, porque não é o meio ambiente que tem que se adaptar aos seres vivos, e sim os seres vivos se adaptar ao meio ambiente. Essas adaptações, elas necessitam de modificações do indivíduo. Então, o meio provoca mudanças dirigidas nos indivíduos, visando a adaptação. Então, quando a gente fala sobre adaptação, a gente pensa que, em relação os mecanismos de processos evolutivos, eles vão sofrendo ao longo do tempo, dependendo do organismo em si. Lembra o exemplo que eu falei sobre a jararaquilhoa, o que aconteceu com ela? Que o Marcelo até participou da aula, ele assistiu um documentário falando sobre a Ilha da Queimada Grande, o processo evolutivo que essa cobra ela foi sofrendo durante o tempo, então ela teve que se adaptar ao meio ambiente para sobreviver. Então, a gente vai dar uma continuidade referente a esse conceito. Bom, então a evolução passa por alguns processos. Mutações, o que seriam as mutações? Temos dois tipos, a mutação cromossômica e a mutação gênica, que ocorre no organismo dos indivíduos. Seleção natural também é uma evolução, então o organismo ele vai evoluir para se adaptar ao meio ambiente. Recombinação gênica é a troca aleatória do material genético durante a meiose. Lembra lá o que é meiose? São a quantidade de gametas que existe no gameta masculino e no gameta feminino. Meiose, metade, certo? E a migração, O processo imigratório, ele ocorre, eles são eventos que colaboram com a variabilidade genética. Um exemplo, a entrada de um indivíduo em um grupo de população possibilita a introdução de novos genes e, consequentemente, características diferentes existentes. Então, se um pássaro, ele entra, ocorre a migração dele em um outro ecossistema, ele pode cruzar com um outro pássaro da sua mesma espécie, organizando, assim, a característica de introdução de novos genes. Então, é uma adaptação evolutiva. Bom, variabilidade genética, ou vamos falar um pouquinho sobre mutações e reprodução sexuada. O que acontece? Na reprodução sexuada, há variabilidade genética entre os indivíduos. Então, por exemplo, a nossa espécie. Temos quantos cromossomos no nosso organismo? 46, exatamente. Então, o que acaba acontecendo? Cada um tem a sua identidade genética diferente no momento da fecundação. A reprodução
assexuada, ela pode ocorrer uma variabilidade, só que é pouca, né? Por quê? Porque ocorre o mesmo material genético. Um exemplo, as bactérias, elas fazem o processo de reprodução por bipartição, então ocorre o mesmo material genético. Já na reprodução sexuada, não. Ocorre a mudança do material genético. O espermatozoide tem a característica em relação ao material genético. O óvulo tem outra. Quando ocorre a fecundação, a formação do zigoto, há uma variabilidade genética, né? Então, há características genéticas diferentes. Quando a gente fala sobre mutação, né, é comum que as pessoas imaginem que as transformações elas ocorram de uma hora para outra, mas não é bem isso que acontece. Muitos acreditam que essas mutações conferem ao indivíduo com características exageradas, com super força, né, supervisão, mas ao contrário dessa percepção, as mutações na realidade elas ocorrem acidentalmente, né, por conta do DNA. O material que forma os genes, né, que é a característica do DNA. Essas mudanças podem fazer com que o gene se torne diferente do original. Então, vai ocorrer uma mudança. E essa mudança pode afetar e formar mutações nos organismos. Alguns desses genes diferentes podem se expressar fazendo que surgem características novas no organismo. Então, é o que a gente vai observar nos slides a seguir. Então, as mutações, elas podem ser, né, de dois tipos. As mutações cromossômicas ou gênicas. Eu vou falar primeiro das mutações cromossômicas. As mutações cromossômicas nada mais é do que alteração dos cromossomos. Essas alterações podem estar interferindo no seu número, pode ter número a mais, uma quantidade a menos, pode estar relacionada no seu formato. Então, isso pode alterar a característica dos cromossomos. Um exemplo, a gente tem como exemplo a síndrome de Down. Sabemos que existem, né, no organismo humano, um organismo, digamos assim, saudável, né, sem características de mutação, possui 22 pares autossômicos. Vocês lembram o que é autossômico? Acredito que sim, né? Mas vamos lá. Autossômico são as características que o cromossomo vai expressar no indivíduo. Cor dos olhos, cabelo, altura, cada um com as suas características diferentes. E um sexual, que podemos ver aí na imagem, Y e X, que vai identificar se o organismo vai nascer um organismo macho ou fêmea. Bom, voltando aí sobre a mutação cromossômica, né? Então, temos o exemplo da síndrome de Down. A síndrome de Down é um par, né, de cromossomos, um cromossomo a mais nesse par. Então, não é 2, né? Seria 3. Então, isso acaba interferindo no desenvolvimento do organismo. Então, para ocorrer uma mutação cromossômica, vai ocorrer o aumento ou a diminuição ou na estrutura cromossômica. Isso vai relacionar que o indivíduo vai sofrer uma mutação de acordo com a característica cromossômica. Bom, já a mutação gênica, né, ela vai sofrer mutações entre as bases nitrogenadas. Vamos relembrar o que são bases nitrogenadas. Lembra quando vocês fizeram o trabalho da dupla hélice de DNA, que vocês apresentaram, fizeram a maquete? Então, observem aí na imagem abaixo, a dupla hélice de DNA. Na dupla hélice de DNA temos as bases nitrogenadas: timina, adenina, guanina e citosina. Essas bases nitrogenadas, elas têm que ter um encaixe perfeito para ocorrer, né, uma organização
sem mutação no nosso organismo, assim nos demais seres vivos também. O que acontece? A timina, no nosso exemplo, né, ela vai se ligar com a adenina. Percebeu que o encaixe na imagem, ele é perfeito. A guanina com a citosina. Então, se ocorrer uma má formação, um má pareamento dessas bases nitrogenadas, vai ocorrer uma mutação gênica. Essa mutação gênica que vai acontecer pode interferir no desenvolvimento do organismo, como a gente pode perceber aí no gatinho. A coloração dos olhos, né, é uma característica diferente. Bom, agora as mutações, elas não só interferem no organismo dos seres vivos, né, elas também vão interferir no processo de adaptação. Então, para sobreviver, os animais eles precisam se adaptar, os seres vivos precisam se adaptar. Então, como por exemplo, essas mariposas, elas sofreram um processo de seleção natural por conta da Revolução Industrial. Elas tinham uma coloração mais clara. O que aconteceu? Na Revolução Industrial ocorreu mudança no meio ambiente, ou seja, poluição. Para elas fugirem dos predadores, porque com a coloração clara, elas ficaram mais visíveis para os predadores. Então, essas mariposas claras, elas acabaram sendo eliminadas aos poucos, né? Então, temos características de mariposas claras dificilmente. Por quê? Por conta dos seus predadores. Então, elas tiveram que se adaptar. Essa adaptação de seleção natural acabou interferindo na sua coloração. Então, elas ficaram mais aptas ao meio ambiente com a coloração mais escura, acinzentadas, fugindo assim dos seus predadores. Outro exemplo em relação, né, à seleção natural, a gente tem em relação a alguns organismos, né, como a gente pode perceber na imagem, em relação a um ecossistema. Temos coelhos brancos e creme e uma águia. O que acontece? O coelho da coloração branca, ele é um coelho que ele é mais visível para os seus predadores. Então, o que acontece? É o mesmo caso em relação à mariposa, né? O que acontece? A águia, ela acaba tendo uma visão mais aprimorada para predar esses animais, né, com coloração mais visível. Então, vai ocorrendo o quê? Uma seleção natural dentro de uma população. Na última imagem, a gente percebe que os coelhos com a coloração creme, ela tem uma variabilidade genética mais apta naquele ambiente. Por quê? Porque eles vão se cruzar entre si, dando, né, naquela população os seus descendentes mais aptos para aquele ecossistema. Um outro exemplo que temos referente à recombinação gênica são exemplos de alguns insetos, que eles acabam se adaptando a certos tipos de inseticida. Então, os que conseguirem se adaptar àquele inseticida, ele vai ser mais apto, vai se cruzar entre si, gerando descendentes férteis, e aqueles insetos vão ser mais aptos a alguns inseticidas. A mesma coisa acontece com as bactérias. Eu acho que eu já falei com vocês, mas vamos relembrar. As bactérias no nosso organismo, ela causa alguns tipos de infecção. O que acaba acontecendo? Esse tipo de infecção, algumas vezes a gente tem que tomar um antibiótico, que o antibiótico é para combater doenças como alguns tipos de bactérias. O que acontece? Se o médico ele passa uma receita para você tomar em determinado horário, em determinado dia, você tem que seguir, né, bonitinho, porque se você não segue, se você toma e se você acha que seu organismo já está melhor durante apenas 2 dias, sendo que o médico pediu para você tomar durante 10 dias, o que acaba acontecendo? Esse antibiótico, ele vai neutralizar algumas bactérias, mas nem todas. Então,
as bactérias elas vão se fortalecer, elas vão se adaptar àquele antibiótico e dessa forma o seu organismo vai ficar mais vulnerável da próxima vez que você vir a ter esse tipo de infecção. Então, cuidado em relação a alguns tipos de antibiótico. Tome em determinado horário, dias que o médico ele acaba passando para você, porque dessa forma o seu organismo vai controlar algumas resistências das bactérias. Bom, eu vou voltar um pouquinho a falar sobre algumas mutações, né? Eu não falei sobre o coronavírus, por exemplo. O vírus, ele também sofre uma mudança genética. O vírus, para alguns cientistas, eles não consideram ser vivo porque ele não possui célula. Mas para outros cientistas, eles são considerados seres vivos por possuir material genético, DNA ou RNA. O que acontece? O exemplo que a gente está vivendo agora, né, do coronavírus, da família Coronidae, ele é o 7º, né? Então ele passou por um processo de adaptação. Ele quer se adaptar ao meio ambiente. Então, para ele se adaptar, ocorreu uma mutação no seu material genético, né? Então é importante estudar a sequência do material genético do coronavírus. Por exemplo, o seu material genético é um RNA. O sequenciamento genético, a gente consegue obter algumas informações importantes, né? Então, sabemos que esse vírus, ele atinge o sistema respiratório, então ele não tem célula. Para ele se reproduzir, ele necessita do quê? De uma célula, porque fora da célula, ele não acontece nada, apenas, né, lógico, a transmissão, mas para ocorrer a transmissão, ele precisa de uma célula. Ele atinge as células do sistema respiratório e lá ele vai se multiplicar. Ele se multiplicando, ele afeta o sistema respiratório, principalmente dos indivíduos com baixa resistência, né, sua imunidade baixa, ou algumas pessoas que acabam sofrendo de alguma doença no sistema respiratório. Então, esse vírus, ele também sofreu uma mutação e ele está se tornando apto ao meio ambiente. O que acontece? Para a gente vencer esse vírus, a gente tem que ter consciência e pensar no próximo, né? No momento não temos uma vacina ainda, está sendo estudada para ver se vai ser eficaz para o nosso organismo, porque para vencer esse vírus, a gente deve conhecer o conceito, né, das informações científicas melhor. Então, com isso, os cientistas estão procurando aprimorar o conhecimento desse vírus para que possa ser eficaz para o nosso organismo. E que alguns organismos, eles acabam tendo a quantidade, né, do seu sistema imunológico mais eficaz do que outro. Então, por exemplo, para mim, eu posso adquirir esse vírus no meu organismo e o meu sistema imunológico vencer ele. Então, com isso, eu vou criar resistência, mas não é o que acontece com muitos, né? Então, devemos ter a consciência, esperar um pouco em casa, ver o que vai acontecendo ao longo, né, da quarentena que estamos sofrendo. As informações genéticas, elas vão sendo obtidas ao longo do tempo. Então, com isso, é importante, né, ter a consciência e esperar um pouquinho, porque eu tenho certeza que logo mais vamos vencer esse vírus aí na nossa população. Bom, o que eu tinha para falar em relação a esses conceitos de mutações genéticas, eu falei para vocês, né? A próxima aula eu volto a falar sobre a formação e evolução das espécies. Espero que tenha ajudado aí vocês a dar continuidade no capítulo. E qualquer dúvida, estou à disposição, tanto no grupo do WhatsApp quanto no meu e-mail. No meu e-mail, vocês mandem atividades. No grupo do WhatsApp, vocês podem tirar dúvidas. Um beijo e uma ótima semana para vocês. Ao decorrer da semana, eu vou enviando as atividades a serem feitas. Até mais!